Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do outro vídeo, né? Foi um pouquinho longo, mas foi necessário, né? Falando sobre como a gente deve se dirigir às crianças, né? E hoje, voltando, meio que voltando, papai, mamãe, coordenadores, professores, ao tema anterior. Gente, meu filho fala alto, que turma pra gritar! Meu Deus do céu, então eles são dispersos demais, o que que eu faço? Socorro! Gente, presta atenção. Nosso cérebro, o cérebro da criança, assim como o nosso, ele é dividido em partes, sabe? E aqui na frente nós temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele só se desenvolve na fase adulta, tá? Ele só vai estar completinho aqui na fase adulta. E ele é responsável pelo controle, pelo foco e só amadurece, minha gente, quando está na fase adulta, tá bom? Enquanto isso, o que é uma fase de amadurecimento? A gente precisa de quê? Treinamento. Se algo está amadurecendo, precisa de treinamento. Às vezes ela fala alto, eu, por exemplo, eu falo muito alto. Falo muito alto. Existe uma diferença entre falar alto e o gritar. Tá certo? Existe uma diferença entre o falar alto e o gritar. Tá? Eu falo alto. Tá bom? E às vezes a criança, como eu disse a vocês, ela está num processo de quê? De aprendizado ali entre a família. E a mãe fala alto, e o pai fala alto, e a avó grita, e o tio não sei o quê, e a tia não sei o quê. Então ela tá ali. Então ela vai ser uma criança que a tendência dela é falar alto. Minha família falava alto, era uma família grande, todo mundo gritava, literalmente. Então, e grita até hoje. Então, mas como eu já amadureci, né? E eu vou passar umas técnicas para vocês aqui, como treinar o cérebro dessa criança. E que esse tema também vai se tornar o quê? Um tema transversal. Ninguém treina ninguém de um dia para o outro, em uma aula. Ninguém vai sair treinado, capacitado, se o processo ocorrer dessa forma. Isso precisa de quê? Tempo. Tá bom? E eu vou destacar aqui algumas técnicas para vocês que vocês podem fazer na sala de vocês, papai e mamãe podem adotar em casa, ok? Eles falam alto e se dispersam porque está em aprendizagem controle, tá certo? Eles estão passando por esse processo controle. E a gente precisa fazer esse treinamento de forma lúdica, com brincadeiras. Criança é o quê? Visual e auditiva. A gente precisa fazer atividades práticas, tá certo? Para treinar o cérebro das crianças. Precisam ser treinados, tá bom? Atividades que trabalhem o foco, as regras e o controle inibitório, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe um semáforo, tá? Gente, você pode utilizar a técnica que você acha necessária. Isso aqui é uma luz, tá bom? O semáforo do controle da voz. Na sala de aula, tá lá. A tia vai pegar a professora, né? Não é a tia, a professora, o papai, a mamãe, a tia de casa. Então vai sentar com aquelas crianças e vai dizer, gente, meu amor, aqui é o nosso semáforo do nosso controle de voz. Olha, você tá falando muito alto. Às vezes eu chego pro meu colega de trabalho e tá a professora aqui do meu lado. Lucrécia! Eu falo assim, um palmo é a nossa distância. Ela é adulta, ela vai entender que eu tô pedindo o quê? Para ela controlar, se regular e falar no tom normal comigo. E muitas aprenderam com isso. Umas ficam chateadas. Não vou negar que ninguém, principalmente nós adultos, a gente não gosta de ser chamada a atenção. Então, ó, nossa, ó, um palmo, tá, de distância, não precisa gritar. Aí,
Aí, Lucrécia, tal, começa a falar normal. Com a criança, então você tem que estabelecer o quê? Sempre regrinhas, joguinhos, tá bom? E a gente precisa ter um filtro, né? O professor precisa ter um filtro. Aquela aula tá tão gostosa, acaba virando barulho, não bagunça, gerando barulho, porque eles precisam comunicar-se entre si e acabam, ei, o outro tá lá no finalzinho e acaba gerando isso. Beleza, mas se você tá em casa, percebe que teu filho está falando alto, né? E às vezes ele tá aprendendo isso na escola, com os amigos que falam alto, com a professora que fala alto, aí vem o feedback família e escola. Mas se isso acontece na escola e em casa também, faz o semáforozinho. Olha só, a gente a partir de hoje vai trabalhar o semáforo, tá? O vermelho é quando a gente precisa de silêncio, tá? O amarelo, você vai falar com a vozinha mais baixa. E o verde você pode falar. Então, tá lá, tá gritando, vai, professor, não sei o quê. Levanta só a plaquinha. Porque o que acontece? Se a turma tá fazendo barulho e eu vou gritar, eu vou gerar mais grito. Pessoal, silêncio! Então, eu estou respondendo à altura, eu estou me igualando, que não é o caso. Eu tinha uma professora que simplesmente ela apagava a luz quando a gente estava fazendo barulho. Então, ali é o nosso código. Tá? Ali era o nosso código. Quando passou dos limites, ela apagava a luz da sala. Então, todo mundo fazia silêncio. Mas o semáforo, além de você estar trabalhando as cores do trânsito, né? Comportamento é o quê? É um tema transversal. Acontece do início ao final do ano. Feche os olhos. Olha que treino legal. Feche os olhos e escuta. Tá? E a pessoa vai falar, vai fechar os olhos e você vai ficando mais distante. Qual o seu nome? Eu vi um pregador fazendo outro dia uma dinâmica com uma pessoa da plateia e foi isso. Gente, a comunicação, ele tem 5, isso aí a gente estuda desde o fundamental. Nós temos o emissor, receptor, emissor quem transmite a mensagem, um receptor, quem recebe a mensagem, existe um código, que é a língua que você está falando, existe a mensagem que você quer passar, e existe um aqui, tá? Desse código de linguagem, de mensagem, de transmissão de mensagem, que é o que mais impede a transmissão da mensagem, que é o ruído. Se está havendo ruído, isso vai dificultar o quê? A comunicação, certo? Vocês estão ouvindo o sonzinho no final do vídeo? Olha só agora, ó. Por que você ouviu? Porque não houve ruído. Então, se não houve ruído, Então, se não houve ruído, houve o quê? A comunicação pode o quê? Acontecer, tá bom? Então, você vai passar isso para a criança. Olha só, com ruído a gente não consegue conversar legal, tá bom? Ó, sinal vermelho, silêncio. Levanta lá a plaquinha vermelha e fica lá esperando eles entenderem o código, que nesse caso não é a língua portuguesa, e sim o desenho foi usado como código para poder fazer essa comunicação, e tudo vai fluir naturalmente. E uma das coisas que eu mais faço, que super funciona, respiração. A criança tá lá gritando. Calma, respira. Vamos respirar. Eu uso demais isso. Respira. E a criança vai dizer, chega pra mim, chorando, respira. Calma, respira. O cérebro precisa de oxigenação para funcionar. E ele vai respirar. Pronto, agora sim, tá calmo. Agora vamos conversar. E tenta passar mais serenidade possível pro teu aluno, pro teu filho. Tá certo? Que a comunicação vai acontecer de forma mais tranquila. Não adianta, se tu quer regular uma criança, tu não pode gritar. Você já entrou numa briga? Eu já entrei numa briga.
Quando um grita, o outro grita, aquilo lá vira o quê? Uma discussão sem tamanho. Agora, se o outro tá brigando ali sozinho, tem coisa que mata a gente de ódio, né? A gente tá falando ali que a gente quer brigar, mas o outro tá ali brigando. Você tá calado. Quem já foi em psicólogo aqui fazer terapia? Eu nunca fui. Mas eu sei o procedimento. O psicólogo fica conversando com você? Não. Ele faz o quê? Ouve. E você chega ali cheio de coisa para falar. Tá tudo pipocando. E porque você tem alguém te ouvindo, você se regula, você se acalma, você consegue expressar o que você está sentindo. Tá bom? E é isso que acontece. Comunicação. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no meu canal no YouTube, curte lá o vídeo se for interessante para você, passar até para alguns pais, amigos de vocês. Olha só que legal, que dica bacana que eu achei legal, tá bom? Preparo os nossos vídeos com todo o carinho do mundo, vocês não têm noção como eu preparo com carinho, tá bom? Para poder ajudar ao máximo, como eu disse a vocês. Eu só criei esse canal porque eu senti falta desse apoio, tá bom? Só criei esse canal de comunicação, né, que é o Instagram, Facebook e o YouTube, porque de fato eu sentia falta desse canal. Ou então são palestras de 1 hora e 20. Nossa, ninguém aguenta. Hoje a gente, nosso dia é tão cheio, quando passa de 10 minutos a gente já fica agoniada para terminar o vídeo. Tá bom? Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo.